Nesse vídeo eu quero te mostrar 3 ações que podem te deixar rico se você comprar elas na crise. Será que isso é possível mesmo? Isso significa comprar ações na baixa, aproveitar ainda mais a rentabilidade da alta da bolsa. Recentemente eu vi um vídeo do professor Vicente Guimarães dividindo algumas dessas ações. E aí eu resolvi trazer 3 delas pra gente comentar juntos, além de explicar em detalhes qual é o método que a gente aqui no Clube do Valor usa para comprar ativos sempre na baixa e aproveitar as melhores oportunidades do mercado. A primeira coisa que eu preciso deixar alinhado contigo é que as ações que a gente vai falar aqui foram retiradas de um outro vídeo do canal do professor Vicente. Então, pra gente começar a ter um pouco mais de clareza sobre isso, vamos entender como é que ele selecionou essas empresas lá do vídeo. Empresas com lucros consistentes. Quero empresa lucrativa e quero empresa que tenha lucro consistente. Isso é muito importante. Beleza, então vamos ver quais são as ações e o que é que ele viu em cada uma delas. Será que essas ações também estão nas nossas estratégias do Clube do Valor? Eu vou confrontar isso ali com você. E olhando de maneira geral, parece muito uma seleção de ativos voltados para dividendos, quando a gente olha para o professor Vicente ali. Vamos lá para as 3 ações. A primeira delas é a Vale, código Vale3, que é uma das líderes mundiais ali na produção de minério de ferro. O custo de mineração da Vale é muito baixo, isso traz para ela uma vantagem competitiva muito grande frente a outros players do mundo. Inclusive, ela já chegou a ter o menor custo mundial de produção lá em 2015. E aí vamos olhar para uns números principais aqui, que é como o professor Vicente faz para tomar as decisões que ele traz no vídeo. Um dos principais números que ele aponta aqui é a margem bruta da Vale, que basicamente é o quanto ela bota de receita para dentro de casa, descontados os custos diretos da produção. Então, no caso da Vale, é a receita menos os custos que ela teve com a extração ali do minério de ferro, o maquinário, as pessoas envolvidas, toda a infraestrutura. Segundo o professor Vicente ali no vídeo dele, ele comenta que uma margem acima de 20% já passa a ser muito interessante para uma empresa. Muito baseado em algumas filosofias do próprio Warren Buffett, que também comentava que margem alta é um critério competitivo muito forte. Warren Buffett foi um dos primeiros a fazer essa analogia de moat, que basicamente significa aqueles fossos que se encontravam ao redor de castelos antigos, muito numa ideia de trazer proteção àqueles castelos, não deixar que invasores pudessem chegar nas paredes do castelo ali com certa facilidade. Quando a gente traz isso para o ambiente corporativo das empresas, uma empresa que tem um bom moat quer dizer que ela tem um diferencial competitivo muito forte. É muito difícil os competidores conseguirem chegar ali dentro da atuação daquela empresa para realmente afetar ela de alguma forma. E a margem bruta alta traria um moat grande, segundo o próprio Buffett, e é o que a gente tá vendo aqui para Vale. Além disso, foi trazido também o dividend yield distribuído pela Vale, que de 2022 para cá vem girando na casa de 7,5% até 9,5%, chegando nos atuais 8,6%, como ela apresenta agora. E aí, assim, sem dúvida, isso aqui é uma empresa notável. Todo mundo sabe o tamanho da Vale aqui no Brasil. Felipe, então ela também entra nas estratégias de investimento de dividendos do Clube do Valor? Bom, aqui a gente tem uma filosofia de investir de forma 100% sistemática. Quando a gente vai para os fundamentos dos investimentos, se chama o Factor Invest, que é uma filosofia de investimentos que não foi invenção do Clube do Valor, inclusive ela é muito mais explorada lá nos Estados Unidos, onde a gente encontra literaturas vastas sobre esse tema. E o que é o Factor Investing? No fim, é uma forma de investir através de fatores. Um fator, basicamente, no mercado financeiro é alguma característica específica de um mercado, como de ações, por exemplo, que afeta diretamente o retorno daquele mercado. Por exemplo, como o fator valor, que basicamente é o conjunto de métricas que indica se uma empresa está subvalorizada ou se ela está cara. Por isso que quem tem uma filosofia baseada no value investing, no investimento em valor de ativos, está sempre buscando alguma forma de encontrar os ativos mais descontados baseado no fator valor. Inclusive, o Clube do Valor foi montado inicialmente com origem na ideia de trazer esse fator valor à tona. Beleza, mas quem investe procurando ações baratas, por exemplo, tem apenas uma das formas de investir no Factor Investing da vida. Outros fatores que afetam o retorno das empresas é o fator quality, de qualidade, por exemplo, onde alguns investidores não querem necessariamente saber se uma empresa está subvalorizada. Ele vai procurar muito mais fundamentos mais sólidos, alta rentabilidade, baixa alavancagem, estabilidade nos lucros. É uma outra forma de olhar o mercado financeiro. Isso dentre algumas outras possibilidades de fatores disponíveis para quem gosta de investir no mercado. O fato é que cada um dos fatores designa uma forma e uma estratégia de investimentos diferente. Inclusive, qualquer pessoa consegue montar uma estratégia própria se baseando numa filosofia como essa. Basta você escolher um fator, como de ações baratas, por exemplo. Depois, você precisa selecionar os parâmetros dessa estratégia, como chegar nos múltiplos de alguma empresa, como o preço sobre lucro, por exemplo, o preço por valor patrimonial, e definir parâmetros de que você só vai olhar para empresas com PL abaixo de 10, por exemplo. Isso aqui seria um indicativo de parâmetro. E aí, no fim, você precisa testar se aquela tua estratégia que você está pensando, ela funcionou muito bem e se ela bateu outras estratégias do mercado nos últimos anos. Esse é mais ou menos o caminho para você montar uma estratégia de Factor Investing. O que é que não pode ser feito num processo de montagem de
estratégias. Você não pode ficar mudando de um fator para outro. Ora, se você quer investir em ações baratas, por exemplo, não adianta você querer que elas paguem um dividendo extraordinário. Na hora de selecionar a tua estratégia, você precisa decidir para qual lado você vai, porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo. E o segundo ponto é que na montagem de uma estratégia você não pode deixar de ter parâmetros muito claros. Não adianta dizer que você quer empresas com boas rentabilidades se você não designar que você quer um ROI acima de 20%, por exemplo. Não adianta você dizer que você quer empresas baratas se você não designar que você quer um preço sobre lucro pelo menos abaixo de 10. Isso torna a tua estratégia de fatores numa estratégia quantitativa e realmente muito clara, que te mostre exatamente o que você precisa fazer em cada momento. E essa, inclusive, é a única forma de você olhar para as quase 400 empresas da bolsa e selecionar aquelas que são as melhores para sua estratégia. Foi assim que a gente desenvolveu a nossa própria estratégia de dividendos chamada máquina de dividendos, baseadas em alguns critérios muito bem definidos, como por exemplo esses que estão aqui na tela para vocês. Liquidez que precisa ser acima de 3 milhões de reais, o lucro da empresa que precisa estar positivo e crescente nos últimos 3 anos, caso não, ela não entra, os limites de payout dessa companhia nos últimos 12 meses que precisa girar em torno de 30% e 500%, mostrando alguma coisa saudável ali. A empresa na comparação com as outras não pode ser tão volátil. E é óbvio, ela precisa ter um dividendo alto pago nos últimos 36 meses. Esse é o racional, esses são os critérios escolhidos de forma muito clara como parâmetro. Agora é preciso testar se todos esses critérios que selecionam as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa, se isso funcionou no passado. E a resposta é que sim, quando se testa a máquina de dividendos no período de 2003 para frente, o que se vê é que essa estratégia teve uma rentabilidade de praticamente 4 vezes o que teve o índice Bovespa no mesmo período. E se manteve ali com a distribuição de dividendos aproximadamente em 6,5% ao ano, entregando o retorno e entregando um dividendo aceitável. Depois de testar a estratégia, aí sim você entende que faz sentido investir dessa forma. Eu te contei tudo isso para pegar a primeira ação do vídeo, a Vale, e entender se ela entra nos critérios da máquina de dividendos. E tem uma coisa aqui que chama a atenção nesse caso. O lucro líquido da Vale saiu de 120 bilhões em 2021 para menos de 100 em 2022. Para cerca de 40 em 23 e para mais ou menos 30 em 2024. Ou seja, a gente vê claramente um lucro decrescente aqui, desrespeitando um dos principais parâmetros da máquina de dividendos e por isso não colocando a Vale entre as 10 mais pagadoras da bolsa. E aí assim fica muito mais fácil você tomar uma decisão 100% racional e não focado em narrativa. Você consegue perceber que faz muito mais sentido tomar decisões assim, com base na razão e não na emoção? Me conta aqui embaixo nos comentários o que é que você acha. Enquanto a gente vai para a segunda ação do vídeo, que é o Banco do Brasil, fundado há mais de 2 séculos ali em 1808 e só teve prejuízo uma vez. E o último prejuízo que o banco teve foi em 1996. E aí é lógico que essa estabilidade aqui traz segurança para muitos investidores. Alguns outros critérios que o professor Vicente trouxe ali no vídeo dele também é a margem bruta alta para o caso do Banco do Brasil. Um ROI também que nesse momento está na casa dos 14%, considerando ali um pouco mais alto também. Tudo isso sem falar no dividend yield que veio aumentando ali, chegando a bater 11,9 em algum tempo e depois 10,75 no ano passado. Foram essas coisas aqui que instigaram ali o professor Vicente a falar delas no vídeo. Aí vamos olhar sobre a ótica da máquina de dividendos aqui para o Banco do Brasil também. O que a gente enxerga é um lucro líquido crescente de 2022 até aqui. Esse lucro de 2024 não está correto aqui no site, até porque a gente vê as notícias que o lucro foi de praticamente 38 bi, sendo o recorde histórico para um ano no Banco do Brasil em 2024. Aqui está marcando 29. Então sim, o lucro do banco está crescente nos últimos 3 anos. Da mesma forma, o payout se mostra muito controlado, inclusive crescente de 3 anos para cá, em cerca de 57% nesse momento. A liquidez diária do banco, que é bastante alta. Isso tudo sem falar no dividend yield, que vem se mantendo realmente numa média muito alta nos últimos anos também. E é essa junção de fatores que coloca, sim, o Banco do Brasil dentro das 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, segundo a estratégia máquina de dividendos, com um dividend yield médio ponderado de 8,45% ao ano nos últimos 3 anos. E é exatamente assim que a gente pensa na hora de investir. Toda a nossa filosofia de investimentos aqui no Clube do Valor é baseada em critérios sistemáticos para tudo que a gente faz, como eu acabei de te mostrar. E foi isso, inclusive, que permitiu com que a gente alcançasse os 4 bilhões de reais sob consultoria e gestão aqui no clube e que nos fez ganhar o título de maior consultoria de investimentos do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, ganhando premiações nacionais como essa ali, que aconteceu lá em São Paulo. Eu tô te contando isso unicamente porque se você quiser a nossa ajuda diretamente para aplicar os conceitos sistemáticos na tua própria carteira de investimentos, considerando o teu momento de vida atual, o teu contexto patrimonial, os teus objetivos financeiros e principalmente para que a gente te mostre a única forma saudável de você aproveitar bem cada um dos momentos de mercado, baseado em bibliografias que mostram que mais de 93% do resultado dos investidores vem dessa estratégia, aí eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas
acionistas aqui do clube. É nesse momento onde a gente vai literalmente doar 1 hora do nosso tempo para olhar para como é que você está investindo hoje e como é que você poderia investir melhor, baseado em estratégias comprovadas. Para você participar é totalmente gratuito. A única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que vai aparecer aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Vamos para a terceira ação do vídeo, que são as ações da Taesa, código TAEE11. Essa aqui é uma transmissora de energia, também trazendo os critérios ali do professor Vicente, que dentro das possibilidades do setor de energia elétrica do Brasil, ela está no mais seguro de todos, que é a transmissão. Enquanto os setores de geração de energia elétrica e de distribuição de energia elétrica, que são a ponta inicial e a ponta final da entrega desse serviço aqui no nosso país, esses dois têm um risco muito maior em termos de capacidade de produção ou até de demanda dos consumidores. Enquanto isso, o setor meio, que liga essas duas pontas aqui, ele ganha dinheiro única e exclusivamente para manter aquelas torres de transmissão que a gente conhece ali, com aqueles fios longos que passam a energia entre cidades, eles precisam manter aquelas torres funcionando. Então, independente da quantidade de energia que vai ser passada, se vai ser passada ou não, contanto que a estrutura esteja lá pronta, as empresas como a Taesa vão estar fazendo receita o tempo inteiro. Além disso, outro fator trazido ali pelo Vicente é o alto histórico de dividend yield quando a gente olha para um período mais longo pela Taesa, que gira ali na casa de 10, 11, 12%, tirando esses últimos anos que teve um dividendo um pouco mais baixo. Além disso, ele chama a atenção também para o ROI da empresa, que está acima de 23%, e para a margem bruta, que, assim como as outras, gira na casa dos 60%. Olhando a Taesa sob a ótica da máquina de dividendos, com os critérios muito claros e numéricos, o que a gente vê é uma liquidez diária muito alta, em mais de 67 milhões de reais. O payout da empresa aqui também está controlado, muito próximo aos 60% ali. Será que isso já é suficiente para colocar ela entre as 10 maiores pagadoras da bolsa? Inclusive, se você quiser conhecer em mais detalhes como é que essa estratégia da máquina de dividendos funciona e outras 7 empresas que estão nesse momento dentro das 10 melhores, aí eu te convido a baixar esse e-book gratuito que a gente disponibilizou para você. Te contando tudo isso de forma totalmente gratuita, eu vou deixar um link aqui em cima ou o segundo da descrição do vídeo. Só que o grande ponto da Taesa aqui é que desde 2021 ela vem tendo mais dificuldades com seu lucro líquido, com uma queda expressiva ali de 21 para 22 e ainda sem uma direção ascendente clara para esse lucro, e é por isso que ela é cortada da máquina de dividendos. Uma vez que todas as 10 presentes aqui possuem uma média de dividendos acima de 7% nesse momento e também contam com um lucro líquido crescente. Então, de forma geral, algumas das empresas entram na nossa estratégia e outras não. Tá, Felipe, mas tu falou lá no começo que existe uma forma de aproveitar bem as oportunidades que o mercado dá. E sim, na verdade, só existe uma forma de fazer isso de forma inteligente, com estratégia por trás, que é se baseando no que a gente chama aqui no Clube do Valor de macroalocação muito bem desenhada. É você encontrar um modelo de alocação de carteira que se enquadre exatamente no teu perfil do investidor. Se você é um cara um pouco mais arrojado, você deveria ter um pouco mais de renda variável na carteira. Caso contrário, a renda fixa poderia estar mais presente para você. E a principal métrica que vai te ajudar a definir isso aqui é quanto de risco você está sujeito a correr nos seus investimentos. Por exemplo, uma carteira como essa aqui, em seu pior momento, ela chegou a cair mais de 11% no mercado. Você aguentaria ver seu patrimônio cair 11% amanhã? Se a tua resposta for sim, ficaria muito confortável, talvez esse seja um desenho de carteira que você possa levar para você. E aí, ao definir cada uma dessas porcentagens de forma muito clara, você precisa concordar comigo que o mercado vai continuar acontecendo. E aí, por mais que você alocou 20% da tua carteira em ações, se chegar algum momento que as ações do Brasil comecem a cair, ora, o que era 20% antes na tua carteira vai deixar de ser, vai passar a ser 14%, 15%. E aí é justamente nesse momento que, não por narrativa de mercado, não porque você encontrou as ações mais baratas de todas, mas sim porque a tua estratégia está mandando você fazer, você precisa comprar ações na baixa. É isso que permite de uma forma clara que você aproveite as oportunidades pontuais de mercado, que no final do longo prazo vão te gerar retornos possivelmente também bem acima da média, como foi o caso dessa carteira aqui nos últimos 20 anos, batendo por praticamente 3 vezes o que rendeu o índice Bovespa. É exatamente esse processo que a gente te ajuda a implementar na tua carteira na sessão de consultoria gratuita. Eu te convido a clicar aqui embaixo para se inscrever. Dito tudo isso, me conta nos comentários se esse vídeo fez sentido para você, se te agregou alguma coisa na tua vida. Eu quero ouvir o que é que vocês estão achando. Agora, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.